Damos início a um programa, hoje não mais através de Zoom, mas presencialmente, do Anatomia do Poder. E vamos hoje conversar, não é a primeira vez que vem ao nosso programa, já veio outras vezes, com o candidato à presidência de São Paulo, Júlio Casares, a quem eu estou apoiando, aliás, uma amizade longa, que nos liga há muito tempo. E vamos hoje falar um pouco sobre futebol, porque hoje percebemos que o Brasil vive uma crise por causa da pandemia, os clubes estão com crise também de ordem financeira, tiveram que continuar pagando os jogadores e sem condições de ter jogos, e mesmo agora as torcidas que poderiam gerar uma receita substancial para os clubes de expressão no país não aparecem, o que vale dizer, os clubes têm que pagar os salários que tinham contratado e estão, de outro lado, apenas com os direitos de televisão. Vivemos uma crise no futebol, e uma crise que não é só do São Paulo financeira, de todos os clubes. E vamos conversar com alguém que acompanhou, foi um dos mais bem-sucedidos diretores do São Paulo, na época áurea do São Paulo, que o São Paulo só ganhava títulos, que é Júlio Casares. Meu querido Júlio Casares, é uma grande alegria tê-lo aqui no meu programa. Eu queria que você falasse um pouco, primeiro, sobre o futebol, depois sobre os seus planos, entende, como candidato à presidência do São Paulo, para tentar reverter um pouco essa situação de há 8 anos não temos qualquer espécie de título. Nunca, eu sou sócio do Movimento de São Paulo, desde 1943, com exceção do período do Morumbi, que foi de 1957 a 1970, nós estávamos construindo um estádio. Claro. Nunca tivemos um período de um jejum tão longo. Verdade. Queria saber como é que você está vendo e o que é que você pensa, o que é que você pretende fazer como presidente, Júlio. Bom, primeiro, doutor Ives, é uma alegria muito grande estar aqui nesse programa que é o Anatomia do Poder, que é realmente uma referência da televisão brasileira aqui na Rede Vida. Eu estou muito feliz, né? Primeiro por revê-lo, né? Sempre é um aprendizado. O seu apoio nos enche de responsabilidade. Quer dizer, são aqueles apoios que você, que já tem a responsabilidade normal e natural, mas que isso aumenta muito dada a figura emblemática que o senhor é. Então é uma felicidade muito grande. E, doutor Ives, o São Paulo, como o senhor bem disse, ele passa por um momento na história muito difícil, como todos os clubes do Brasil. O São Paulo, como o senhor colocou, 8 anos sem ganhar um título, né? Na década de 70, quando nós ficamos no hiato de 57, 70, justificava, porque construímos um estádio maravilhoso, um grande patrimônio. Era o maior, na época, era o maior estádio particular do mundo, é verdade. E hoje nós temos uma dívida muito grande, nós temos um jejum de títulos, uma desorganização institucional das suas áreas. Então o desafio é enorme. Eu até coloco que o desafio é quase similar à construção do estádio. A construção do estádio foi um esforço de grandes são paulinos, do senhor e de muitos outros, que planejaram o São Paulo para o futuro. E agora nós temos que olhar o São Paulo para o futuro fazendo uma reestruturação dos seus pilares, dos seus princípios, dos seus conceitos profissionais e alinhar essa dívida e tentar diminuir o quanto possível num mandato que é curto, de 3 anos. Portanto, o desafio é enorme e principalmente, doutor Ives, no cenário pós-pandemia. O desafio só aumenta, mas nós temos uma energia muito grande, os profissionais que chegaram do mercado, o apoio de pessoas como o senhor, doutor Antônio Cláudio Mariz e outras pessoas de referência, o Jaime Franco, que acabou de apoiar, nos dão a segurança que o caminho vai ser um caminho de denodo, esforço, entrega, mas principalmente de profissionalização. O São Paulo precisa virar uma página da sua vida e colocar em setores como futebol profissional e de base, marketing, administrativo e financeiro, homens do mercado, homens com experiência que possam desenvolver um planejamento que nós temos a médio e longo prazo para recuperar o São Paulo e colocar o São Paulo na vitrine e no pódio dos grandes títulos. E essa é a razão pela qual, desde o início, apoiei essa organização. Muito obrigado, senhor. Eu tenho a impressão que hoje, no mundo inteiro, o futebol está profissionalizado. Sim. Por que os europeus, que sempre aprenderam o futebol brasileiro, porque nós tivemos, no tempo que eu comecei a assistir, logo depois da Segunda Guerra Mundial, sim, os times brasileiros iam para... Eu estudei na França em 53, por isso chegava um time brasileiro, o América,
o América do Do Rio. fazendo sucesso na França. Sim. Portuguesa de Esportes, a Fita Azul, entende? Então, na prática, o futebol brasileiro dava exemplo. E durante muito tempo, nossos títulos que fomos ganhando até 1970, não é? E hoje o que ocorreu? A Europa profissionalizou o futebol. Inclusive, é realmente uma administração profissional quando não são grupos, em que, inclusive, de profissionais que compraram, tornaram uma sociedade, o futebol em empresa, e o futebol europeu está muito na frente de nós. Claro. Desde o último título que se ganhou de um time sul-americano, nós perdemos todos os títulos mundiais e, ultimamente, estamos perdendo os títulos de clubes cada vez que se disputa o torneio mundial. Tenho a impressão que, se nós não pusermos na cabeça que o futebol hoje tem que ser profissionalizado em todos os ramos, e, ao mesmo tempo, tem que se controlar outro ponto que, infelizmente, ocorreu no Brasil, é o problema da corrupção dentro do futebol. Nós vimos que isso aconteceu durante muito tempo dentro dos órgãos máximos de direção. Temos até hoje alguém que presidiu a CBF, que continua detido nos Estados Unidos, mas era uma situação que hoje, no mundo inteiro, já não se admite mais, não é, Júlio? Verdade. Então, na prática, é um problema de profissionalizar de um lado e, de outro lado, onde estão os veios. Eu me lembro, só para terminar, claro, que eu quero ouvir, não eu que tenho que falar. Não, mas é importante. Eu tenho que ouvir. Dizem que o Campos Salles, quando era presidente da República, ele chegando numa terras que ele tinha lá perto de Campinas e tal, para o seu administrador, e diz, mas olha, aqui não está havendo o florescimento das nossas plantações. Ele diz, veja a caixa d'água nossa lá. Primeira coisa que temos que arrumar, presidente, é a caixa d'água. Tem muito ladrão lá, sai muita água, então não chega até a terra. Verdade. Se nós equacionarmos o problema, vamos irrigar a terra. É verdade. E o dinheiro, a água vai. E o Campos Salles disse, eu vou pôr isso. Falou com o Joaquim Murtinho e contou o exemplo do Joaquim Murtinho, que era o ministro da Fazenda dele. Sim, sim. E eles, a primeira coisa que fizeram foi combater os vazamentos. Os vazamentos, e é o verdade. resultado começou com esse combate difícil e terminou como um dos maiores presidentes da história do Brasil. Verdade. O primeiro e o segundo ano até criticadíssimo por todos os toniquetes que ele pôs. Tenho a impressão que você vai ter que exercer uma presidência assim, nesse estilo, de realmente profissionalizar de um lado e os vazamentos têm que cair. Não é? Doutor Ives, o senhor resumiu exatamente tudo. O São Paulo ele precisa ter responsabilidade financeira, ética e transparência. E ter bom exemplo. O mandatário, e eu que venho da iniciativa privada, assim como o senhor que é um profissional liberal ilustre, nós temos uma responsabilidade com a nossa biografia, com a nossa história e com a São Paulinidade. Então, o primeiro ato que nós vamos assinar, e eu tenho dito isso porque tem um grupo de trabalho elaborando, nós vamos assinar normas de compliance. Porque as normas de compliance... Fundamental numa gestão eficiente, transparente. Hoje, com o poder da mídia, inclusive o que nós estamos passando pela pandemia, nós estamos trabalhando muita gente em home office, com aplicativos online. Nós precisamos que o presidente preste também contas da sua gestão com os seus diretores para o torcedor, inclusive mostrando as condutas dos seus diretores. E as normas de compliance vão estabelecer um controle absolutamente justo para que você diminua e evite a corrupção dentro da gestão. Não é fácil, né? Gerir o São Paulo, que tem o Morumbi, Barra Funda, que é um centro de treinamento profissionais, Cotia, que é uma maravilha, mais distante. E a área social. Então, o São Paulo tem que ter normas rígidas, não vamos abrir mão dos abnegados, como o senhor, e que muitos homens experientes vão ajudar. Agora, na execução, serão homens do mercado, profissionais. No marketing, você pode ter certeza, telespectador, que será o melhor homem de marketing são paulino, e assim por diante. No futebol,
na área financeira e principalmente no estádio. O estádio do Morumbi, nós criamos um Morumbi Concept Hall, que foi a elaboração de uma área com restaurantes, unidades de negócio, de lazer, etc., que funciona até hoje. Eu criei na gestão do Marcelo Portugal e do Juvenal com grande êxito. O que precisa no estádio é a continuidade da ativação. Colocar um profissional com experiência ou em shopping center ou unidades de entretenimento e negócio de lazer para fazer dinheiro do São Paulo fora dos dias de jogos. Porque os jogos são 4 por mês, quando muito, pelo calendário. Então nós precisamos aproveitar aquele espaço que tem estacionamento, tem segurança, que a família pode estar lá dentro, ou no restaurante, ou numa atividade de uma academia de ginástica, ou lançamento de produtos, de automóveis, de cartão de crédito, seminário, ativar o Morumbi para que a gente consiga melhorar a receita e ao mesmo tempo atender o grande público da cidade de São Paulo. E essas medidas de compliance são fundamental. Está saindo um livro nosso pela Revista dos Tribunais, eu e o Rogério, meu filho. Que Poxa, grande São Paulino, Rogério. Grande São Paulino, sobre compliance, mas na área tributária. Perfeito. Eu, assim que sair, Poxa, eu e o Rogério fazemos questão de entregar. Esse eu quero muito porque é o nosso... Porque eu costumo dizer o seguinte, doutor Ives, o São Paulo tem 30 bolas para chutar, todas quase que ao mesmo tempo, e todas têm que entrar no gol. Mas normas de compliance é a primeira bola a chutar. Porque é com a normas de compliance que nós vamos recuperar lá fora a credibilidade. O São Paulo precisa recuperar a credibilidade para que nós tenhamos uma condição de ficar em pé junto a credores, que nós vamos honrar contrato, junto aos bancos, junto ao mercado do futebol, que existe, a Lei Pelé está aí, os agentes existem, e principalmente junto ao mercado publicitário, onde nós vamos precisar de uma parceria. Para que cheguemos lá com altivez, nós precisamos ter um equilíbrio dentro de casa. E a normas de compliance vai trazer esse selo de qualidade e de credibilidade. Claro. Meu caro Júlio, normalmente o nosso programa são 2 blocos e eu gostaria de continuar ouvindo sobre São Paulo até sem prazo, sem limite de tempo. Mas nós vamos ter que parar agora para ouvir os nossos comerciais. Depois vamos falar um pouco sobre o futebol mundial. Vamos sim, um prazer. Vamos agora aos nossos comerciais.